Você já parou para pensar por que um Deus de amor infinito escolheria não salvar algumas pessoas? Essa é uma questão que nos leva a refletir profundamente sobre a natureza do amor divino. Apesar de ser imensurável e constante, Deus age de acordo com princípios que Ele mesmo estabeleceu. Entre os cristãos, acredita-se amplamente que o desejo de Deus é que todos sejam salvos, independentemente de quem sejam. As Escrituras confirmam isso em 1 Timóteo 4, mostrando que Deus quer que todos conheçam a verdade e sejam resgatados. Mas por que então algumas pessoas parecem estar distantes dessa salvação? Hoje quero compartilhar algo muito importante. Existem 7 tipos de pessoas que podem encontrar barreiras no caminho da redenção. Enquanto exploramos esse tema, convido você a refletir com atenção. Talvez você ou alguém próximo se identifique com esses perfis. Mais do que entender essas barreiras, é essencial buscar uma relação sincera com Deus e não apenas seguir formalidades religiosas. O amor de Deus é pleno, mas ele não compromete sua justiça. Não se trata de frequentar a igreja, doar ou falar palavras bonitas. A salvação é sobre viver uma fé autêntica e transformadora. Preste atenção, pois muitos de nós podem estar, sem perceber, enfrentando barreiras em nosso caminho espiritual. Isso pode impactar nossa jornada em busca de redenção. Por isso, reflita: algum desses perfis se conecta com a sua experiência? A resposta pode ser uma oportunidade para compreender melhor o amor divino e a salvação. Convido você a dedicar alguns minutos para assistir a este vídeo completo, participar das orações e receber bênçãos abundantes para você, sua família e amigos. Antes de começarmos, peço com carinho que apoie nosso trabalho. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe essa mensagem importante. Sua participação faz toda a diferença. Cada gesto seu contribui para levar a mensagem do Evangelho a mais pessoas, tocando corações e fortalecendo o reino de Deus aqui na terra. Queridos irmãos e irmãs, enfrentamos uma realidade difícil de encarar. Nem todos neste mundo poderão ser salvos. Essa verdade serve como um alerta, especialmente para aqueles que frequentam a igreja regularmente. Não é apenas estar presente nas celebrações dominicais, participar das atividades da comunidade, ofertar o dízimo, carregar o título de cristão, falar de maneira religiosa ou até mesmo o batismo que garantem a salvação. A Bíblia, em Mateus 7, 21, 22, traz um aviso importante de Jesus sobre o dia do juízo. Ele menciona que muitos acreditarão ter realizado grandes feitos em seu nome, mas ele os afastará, dizendo: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Essa mensagem é um convite para que cada um de nós faça uma profunda reflexão sobre nossa verdadeira relação com Deus e nossa posição diante dele no dia do juízo. Pergunte a si mesmo: se o Senhor voltasse hoje, estaríamos prontos e vivendo de maneira digna, revestidos de sua justiça e puros diante dele? Refletir sobre isso não é apenas importante, é essencial para a nossa caminhada espiritual. Sinta-se abençoado por estar aqui e participar deste vídeo em um momento tão significativo. Como nos ensina a palavra em 2 Coríntios 5:10, todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com o que fez enquanto estava neste corpo, seja algo bom ou ruim. Agora, vamos refletir sobre 7 tipos de pessoas que, segundo as Escrituras, não poderão alcançar a salvação. O primeiro grupo são os hipócritas. Um hipócrita é alguém que finge ser o que não é. Nos domingos, se apresentam na igreja com vestimentas apropriadas, levantando mãos santas para Deus. No entanto, nos fins de semana, se comportam como qualquer outra pessoa em ambientes mundanos. Para eles, a salvação e a vida de fé são meras formalidades, tratando a igreja como um centro social sem verdadeira devoção.
Estas pessoas podem até adorar a Deus publicamente, mas não permitem que a vida de Cristo se manifeste verdadeiramente em seus atos e pensamentos. Podem passar anos na igreja, mas não mostram frutos que provem a fé que professam. Estão na porta do reino, mas não entram e ainda impedem que outros entrem. No livro de Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14, é relatada a parábola de um fariseu que se via como justo e desprezava os outros ao seu redor. Em contrapartida, Jesus destacou a postura humilde do publicano, que, ciente de suas falhas, clamava pela misericórdia divina. Essa história traz um importante alerta contra a arrogância espiritual e a busca pela autojustificação. Já em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, somos ensinados de forma clara que a salvação é um presente concedido pela graça de Deus, por meio da fé, e não algo que possamos conquistar por mérito próprio ou nos orgulhar. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 40, vemos que algumas pessoas se recusaram a buscar Jesus para encontrar a vida. Ele é o único caminho para o Pai, e ninguém pode chegar até Ele senão por meio de Jesus. Em Atos 4:12, somos lembrados de que não há outro nome dado aos homens, pelo qual possamos ser salvos, exceto o nome de Jesus Cristo. Nenhuma outra coisa pode garantir a salvação, nem inteligência, poder, dinheiro, aparência ou até mesmo o apoio de familiares e amigos. A salvação vem apenas pelo sangue de Jesus, que pagou pelos nossos pecados através de sua morte na cruz. Uma das categorias mencionadas na Bíblia como incapazes de alcançar a salvação são os apóstatas. Em 2 Pedro 2:20 e 22, somos alertados, aqueles que, após conhecerem o Senhor e Salvador Jesus Cristo, retornam aos caminhos do mundo e são dominados por ele, acabam em uma condição ainda pior do que antes de conhecerem a verdade. Teria sido preferível que nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, depois de conhecê-lo, rejeitarem o mandamento sagrado que lhes foi ensinado. Como dizem os provérbios, o cão volta ao seu vômito e o porco lavado retorna ao lamaçal. Esses são indivíduos que superficialmente participam dos fundamentos da fé cristã, como o batismo, a comunhão e a frequência à igreja. Eventualmente, acabam retornando às tentações do mundo porque, no fundo, nunca tiveram uma fé genuína. A próxima categoria de pessoas que, segundo a Bíblia, não podem ser salvas são os blasfemos. Jesus aborda esse assunto em Mateus 12, 31, 32, onde nos adverte que todo pecado e blasfêmia podem ser perdoados, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta vida, nem na próxima. Algumas pessoas blasfemam contra Deus, zombam do Espírito Santo ou desrespeitam suas manifestações. Esse é considerado o pecado imperdoável. Por isso, é fundamental ter muito cuidado com o que dizemos sobre o Espírito Santo. Evite fazer piadas, participar de grupos ou apoiar qualquer coisa que trate de forma desrespeitosa o agir do Espírito de Deus, pois isso pode levar a esse pecado grave. Por fim, a última categoria de pessoas que, segundo as Escrituras, não podem ser salvas são aqueles que já faleceram. Muitas vezes, vemos pessoas procurando pastores e líderes religiosos para orar por um ente querido durante o funeral. Porém, é importante entender que, após a morte, nenhuma oração pode mudar o destino de alguém. A salvação só é possível enquanto estamos vivos. Depois disso, torna-se inalcançável. A ideia de um purgatório, como algumas tradições acreditam, não tem base na palavra de Deus. A Bíblia nos ensina que a salvação só pode ser alcançada durante a vida, e por isso é tão importante entregar sua vida a Jesus enquanto há tempo. Meus amigos, espero que essa mensagem ajude a compreender que algumas pessoas podem não ser salvas. Isso não é por falta de amor de Deus, mas porque Ele é justo e não pode comprometer sua justiça para salvar alguém.
O maior ato de amor de Deus foi enviar seu Filho para morrer por nós na cruz, mesmo quando ainda estávamos distantes dele por causa dos nossos pecados. Após esse sacrifício tão grandioso, se alguém escolhe não acreditar, Deus, em sua justiça, não comprometerá seus princípios novamente. Por isso, pergunto a você, já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Se ainda não tomou essa decisão, agora é o momento perfeito para fazê-lo. O tema do arrebatamento tem sido amplamente discutido, tanto entre cristãos quanto entre aqueles que não seguem a fé. E é um convite para refletirmos sobre nossa relação com Deus e nosso destino eterno. O arrebatamento não é apenas um evento mencionado na Bíblia, mas uma profecia que certamente se cumprirá. Embora ninguém saiba o momento exato, há algo que podemos ter certeza. Em 1 Tessalonicenses 4, 15 e 17, a palavra do Senhor nos diz que aqueles que estiverem vivos na vinda de Jesus não irão à frente dos que já morreram. O próprio Senhor descerá do céu com um clamor, a voz de um arcanjo e o som da trombeta de Deus. Então, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados junto com eles nas nuvens para encontrar o Senhor no ar. E a partir desse momento, estaremos com o Senhor para sempre. Este é o momento que todos os crentes aguardam com esperança e fé, ser arrebatado para se encontrar com o Senhor nas nuvens. Sem dúvida, será uma experiência gloriosa e inesquecível, ansiada por aqueles que vivem em comunhão com Deus. O arrebatamento é um evento reservado exclusivamente para o povo de Deus, aqueles que colocaram sua fé na graça salvadora de Jesus e se esforçam para viver longe do pecado. Isso significa que por mais boas ações que alguém pratique, ou por mais nobres que sejam suas intenções, se essa pessoa não vive para Deus como um verdadeiro crente, não fará parte desse momento. Embora alguns acreditem que o arrebatamento possa ocorrer mais de uma vez, oferecendo uma segunda chance para quem perder a primeira, a Bíblia não sustenta essa ideia. Ele é um evento único e por isso é tão importante estar preparado. É fundamental fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para garantir que estaremos prontos para participar desse evento glorioso. O arrebatamento será único. Não haverá uma segunda oportunidade. Ser deixado para trás significará enfrentar o caos e a perseguição do anticristo. Para aqueles que forem arrebatados, será o início de uma vida eterna ao lado do Senhor. Além de escapar do sofrimento e da condenação eterna, eles experimentarão plenamente o que significa viver a verdadeira vida eterna. A morte, que é o último inimigo, será derrotada de forma definitiva. Neste vídeo, explicaremos com detalhes o que é o arrebatamento. Convido você a assistir com atenção, pois isso fortalecerá sua fé e trará paz ao seu coração. A palavra arrebatamento refere-se a um evento crucial descrito nas Escrituras, no qual Deus levará todos os crentes em Cristo da terra. Esse momento abrirá caminho para que seu julgamento justo seja manifestado durante o período de tribulação. Embora a palavra arrebatamento não apareça literalmente na Bíblia, muitos versículos em diferentes partes das Escrituras apontam para esse evento tão significativo. Passagens encontradas nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, além de várias epístolas no Novo Testamento, confirmam a profecia que chamamos de arrebatamento. Por ser um tema de grande importância, o arrebatamento tem sido amplamente ensinado e discutido, gerando diferentes opiniões e interpretações ao longo do tempo. Uma ideia bastante difundida, mas equivocada, é a de que o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo seriam o mesmo evento. Contudo, as Escrituras deixam claro que são acontecimentos distintos, cada um com um propósito específico no plano de Deus. Vamos entender algumas diferenças importantes entre eles.
No arrebatamento, todos os crentes serão levados para encontrar Jesus nas nuvens, como descrito em 1 Tessalonicenses 4,17. Já na segunda vinda, aqueles que foram arrebatados retornarão com o Senhor à terra. O propósito da segunda vinda é julgar os que permaneceram na terra e não receberam a marca da besta, derrotar o anticristo e Satanás e estabelecer o reino de Cristo, que durará 1000 anos, conforme relatado em Apocalipse 19 e 20. Essa diferença essencial mostra que o arrebatamento e a segunda vinda têm objetivos distintos no plano de Deus. O arrebatamento, como explicado anteriormente, será o momento em que os crentes serão retirados da terra para se encontrarem com o Senhor nas nuvens. Por outro lado, a segunda vinda será o retorno de Jesus à terra, acompanhado por todos os que foram arrebatados, com o propósito de julgar aqueles que permaneceram e aprisionar o diabo por 1000 anos. Outra diferença importante é que o arrebatamento será um evento instantâneo, enquanto a segunda vinda de Cristo ocorrerá de forma mais visível e grandiosa. Em 1 Coríntios 15:52 está escrito: num momento, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Como diz Mateus 24:27, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Outra diferença importante é que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento sem aviso prévio, enquanto a segunda vinda ocorrerá apenas após o cumprimento de certos eventos proféticos dos últimos tempos. Isso significa que o arrebatamento precederá a segunda vinda. Embora existam diferentes interpretações sobre o arrebatamento, a Bíblia é a fonte mais confiável e precisa para entender este evento tão importante. Uma ideia equivocada, porém comum, é a de que o arrebatamento será reservado apenas para pessoas boas ou moralmente corretas. No entanto, a Bíblia deixa claro que ele está destinado àqueles que têm fé em Cristo e vivem em comunhão com Ele. Por outro lado, a Bíblia traz uma mensagem de grande esperança e consolo, especialmente para aqueles que perderam entes queridos que eram crentes em Cristo. Ela nos ensina que os mortos em Cristo serão os primeiros a ressuscitar, garantindo que também participarão desse evento glorioso. Se você perdeu um ente querido que era um fiel seguidor de Jesus Cristo, há uma notícia cheia de esperança. Eles ressuscitarão primeiro e terão o privilégio de estar com o Senhor nas nuvens durante o arrebatamento. Por isso, querido amigo, concentre-se nas coisas que fortalecem sua fé e o incentivam a viver de maneira justa. Não deixe que ninguém o desanime ou o afaste da importância de viver com fé e retidão. Certifique-se de que não está apenas falando sobre pureza, mas também vivendo de forma pura, permitindo que o Senhor o guie com sua graça e sabedoria. Outra forma essencial de se preparar para o arrebatamento é estudar e compreender os ensinamentos bíblicos enquanto mantém uma vida de constante preparação espiritual. Dedique-se a conhecer a palavra de Deus por conta própria, aprendendo e praticando seus princípios. Todo aquele que estuda e aplica a Bíblia torna-se uma pessoa preparada, que não tem do que se envergonhar, capaz de viver e compartilhar a verdade em todas as áreas da vida. É importante não apenas ler e entender a Bíblia, mas também aplicá-la em seu dia a dia. Outra maneira essencial de se preparar para o arrebatamento é viver em comunhão com uma comunidade de crentes genuínos. Como Provérbios 27 nos ensina, assim como o ferro afia o ferro, uma pessoa afia a outra. Estar em comunhão com outros crentes é fundamental para fortalecer sua fé e crescer espiritualmente. A Bíblia nos incentiva a valorizar as reuniões com outros crentes e a garantir que nada nos afaste da comunhão. O afastamento da comunidade de fé não é algo que vem de Deus, mas sim uma estratégia do inimigo para nos isolar.
Outra maneira importante de nos prepararmos para o arrebatamento é manter uma vida de oração, pedindo orientação e força para enfrentar os desafios dos últimos dias. A oração é uma das formas mais poderosas de permanecermos conectados ao Senhor, especialmente nos momentos em que nos sentimos sozinhos em nossa jornada espiritual. Por fim, ao tomar medidas para se preparar para o arrebatamento, lembre-se de que Deus nos dá sinais ao longo do caminho para nos orientar. O próprio Jesus nos alertou sobre os sinais dos últimos dias e a importância de estarmos sempre atentos. Durante seu ministério, ele falou claramente sobre esses eventos futuros. Diante da manifestação desses sinais em nossos dias, é mais importante do que nunca voltarmos nossa atenção às Escrituras. Precisamos nos concentrar nas orientações que Jesus nos deixou para vivermos com sabedoria nos tempos finais. Como ele disse em Mateus 24:33, assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Neste vídeo, vou compartilhar 3 ensinamentos essenciais de Jesus e como aplicá-los de forma prática e direta em nossa vida cristã diária. O primeiro ensinamento de Jesus, em Mateus 24:46, nos diz que seremos abençoados se estivermos cumprindo suas instruções quando ele retornar. Ao falar sobre sua volta, Jesus enfatizou que a verdadeira fidelidade é demonstrada ao ser encontrado vivendo em obediência e servindo conforme ele nos ensinou. Ele prometeu que aqueles que forem fiéis e estiverem agindo de acordo com sua vontade no momento de sua vinda serão grandemente abençoados. Mas isso nos leva a refletir: o que significa ser encontrado fazendo isso? O que exatamente um servo fiel, um seguidor de Jesus, deve estar praticando quando o Senhor retornar? Jesus ilustrou essa ideia na parábola dos talentos. Ser encontrado fazendo isso significa estar ativamente engajado e comprometido com o propósito que ele nos deu, realizando-o com dedicação e excelência, enquanto vivemos em sincera expectativa do retorno do nosso Mestre. Entre as responsabilidades que nos foram confiadas está a missão de compartilhar o Evangelho com o mundo. Jesus chamou cada um de seus seguidores para compartilhar a mensagem do Evangelho como parte da grande comissão. Esse chamado é para todos que colocaram sua fé em Jesus. Um convite para se envolver ativamente na missão de levar o Evangelho às pessoas ao nosso redor. Nosso compromisso em espalhar a mensagem do Reino de Deus para as quase 8 bilhões de pessoas no mundo deve ser inabalável, mesmo diante de desafios e obstáculos. Além de pregar o Evangelho, Jesus também nos instruiu a fazer discípulos, ajudando outros a crescerem na fé e a viverem segundo seus ensinamentos. Em Mateus 28:20, Jesus nos deixa uma instrução clara: ensinem-nos a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Hoje, mais do que nunca, há uma grande necessidade de formar discípulos. Jesus chama cada um de nós, seus seguidores, a multiplicar discípulos, para que seu reino continue crescendo. Somente um verdadeiro discípulo pode ajudar a formar outro discípulo, e há uma necessidade urgente de pessoas dedicadas ao trabalho no reino de Deus. Quando nos empenhamos em ajudar os outros a se aproximarem de Deus, amá-lo, servi-lo e conhecê-lo melhor, estamos colocando em prática a missão que Jesus nos confiou. Quando nos dedicamos a viver segundo as orientações de Jesus, estamos nos comprometendo a ser encontrados fiéis no momento de seu retorno. Uma das instruções mais importantes que ele nos deu para enfrentar os tempos finais é manter nossa vigilância espiritual elevada, evitando distrações que possam nos desviar do caminho da verdade. Em Marcos 13:33, na versão ampliada, lemos: estejam alertas, vigiem e orem constantemente,
pois vocês não sabem quando será o momento exato da chegada. Para nós, como cristãos, estar vigilantes significa permanecer atentos, dedicados à oração e firmes na fé. Jesus nos alerta sobre o perigo de sermos enganados por um estilo de vida desregrado e despreocupado, algo que pode se tornar comum nos últimos dias. Lembramos que situações semelhantes aconteceram nos tempos de Noé, em Sodoma e Gomorra, e na Babilônia antes de sua destruição. A Bíblia nos conta que antes desses acontecimentos, as pessoas estavam tão envolvidas em suas rotinas, comendo, bebendo e se casando, que acabaram se esquecendo de Deus e de suas advertências. Hoje, vivemos uma situação parecida, onde muitas pessoas estão gradualmente se afastando de Deus, sendo influenciadas por mentiras e enganos propagados pelo inimigo através de influenciadores, mídias e até mesmo governos. Jesus também nos alertou que alguns podem se desviar, não apenas pelo pecado, mas pelas preocupações e pressões da vida. É por isso que precisamos estar atentos às situações que podem enfraquecer nossa fé ou a dos outros ao nosso redor. Embora os tempos sejam difíceis, não podemos deixar que nada esfrie nosso coração em relação a Deus. Nossa conexão com Ele deve ser nossa prioridade e fonte de força. Independentemente das dificuldades, não deixe que a ansiedade enfraqueça sua fé. Em vez disso, permita que sua fé seja a força que te liberte da ansiedade, tão comum nos dias de hoje. Queridos amigos, ao refletir sobre esses ensinamentos do próprio Senhor Jesus, qual deve ser a nossa resposta? Em 2 Timóteo 3:1-5, somos lembrados de que enfrentaremos tempos difíceis nos últimos dias. As pessoas se tornarão egoístas, gananciosas, arrogantes, abusivas, desobedientes aos pais, ingratas, ímpias, sem amor, intolerantes, caluniadoras, impulsivas, cruéis, inimigas do bem, traiçoeiras, presunçosas, vaidosas e mais interessadas nos prazeres do que em Deus. Essa é a realidade descrita nas Escrituras e precisamos estar espiritualmente preparados para lidar com ela. Essas pessoas podem até aparentar piedade, mas negam o verdadeiro poder dela. Devemos nos afastar de tais comportamentos. Essa orientação é clara. Somos chamados a nos diferenciar e nos afastar de tudo que se apresenta apenas como uma fachada de fé, mas vive de forma contrária ao poder transformador de uma vida piedosa. Em outras palavras, suas ações ou escolhas refletem diretamente uma vida de desobediência à palavra de Deus. Se desejamos olhar para o futuro com esperança e expectativa pelo retorno do Senhor, precisamos nos apegar firmemente à nossa fé e lutar com determinação para permanecer fiéis àquilo que nos foi confiado. Permaneçamos firmes, inabaláveis e constantes, lembrando que, quando o Senhor retornar, Ele recompensará aqueles que mantiveram seus corações voltados para Ele e viveram suas vidas buscando agradá-lo. Muitos não compreendem o que Romanos 3:23 nos ensina. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou ainda, Romanos 6:23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esses versículos nos lembram que, por melhores que sejam nossas ações, só em Cristo encontramos a verdadeira salvação e redenção. Todos somos pecadores. A Bíblia nos ensina que herdamos nossa natureza pecaminosa de Adão. Porém, muitas vezes o engano nos dá uma falsa sensação de retidão, mantendo-nos afastados da verdadeira salvação até que seja tarde demais. A visão limitada do pecado, enxergando-o apenas como crimes graves ou atos extremos, é confrontada pela mensagem do Evangelho. Ele nos lembra que o pecado está presente em todos nós e que todos falhamos em alcançar a glória de Deus. O Evangelho traz uma mensagem clara e profunda, revelando uma verdade desconfortável. Todas as pessoas, por mais respeitadas ou consideradas virtuosas pela sociedade, são pecadoras diante de um Deus santo. Muitos se sentem desconcertados por essa avaliação direta de sua condição moral e rejeitam a ideia de serem chamados de pecadores.
preferem se apegar à ilusão de sua própria bondade e retidão. Por isso, a mensagem do Evangelho muitas vezes é vista como algo ofensivo ou difícil de aceitar, tornando-se uma verdadeira pedra de tropeço. Essa resistência surge porque nem todos estão dispostos a encarar a realidade de sua necessidade de salvação. A ideia de redenção é vista por muitos como algo sem importância, facilmente descartada como irrelevante. Muitas pessoas buscam segurança em suas conquistas, atos de caridade e moralidade, acreditando que essas ações são suficientes para garantir sua aceitação diante de Deus. Elas são enganadas pela falsa crença de que a mensagem da cruz não é necessária, confiando que podem alcançar a salvação por meio de seus próprios esforços e méritos. O mundo alimenta essa ilusão, propagando a mentira de que a cruz não tem relevância em nossas vidas e afastando as pessoas da verdade transformadora do Evangelho. É essencial enfrentar a desconfortável verdade de que nossa bondade por si só é insuficiente. Precisamos reconhecer que nossa própria retidão não pode nos redimir. Não é preciso buscar longe para perceber a cultura crescente de desrespeito à vida humana em nosso mundo atual. Basta pegar o celular e navegar pela internet para se deparar com a hostilidade que permeia nossa sociedade. Estamos testemunhando um aumento sem precedentes de assassinatos, conflitos armados e atos terroristas, mais do que em qualquer outro período nas últimas 9 décadas. Nos últimos tempos, mais vidas foram perdidas em guerras do que em toda a soma dos 500 anos anteriores. No século passado, estima-se que cerca de 203 milhões de pessoas perderam a vida em guerras. Apenas na última década, aproximadamente 2 milhões de crianças foram mortas e outros 4 a 5 milhões ficaram com incapacidades devido a conflitos. Diante dessa realidade, é difícil não refletir sobre a proximidade do julgamento divino. Mas, independentemente de o arrebatamento ocorrer primeiro, ou de partirmos deste mundo para a eternidade, a pergunta essencial continua: estamos prontos para nos encontrar com o nosso Criador exatamente como estamos hoje? Temos uma verdadeira relação com Jesus? Pare um momento e deixe de lado as preocupações desta vida. No fim, o que realmente importará é a sua conexão com Jesus. Não será o saldo da sua conta bancária, seu status social ou o número de seguidores nas redes sociais, mas o estado da sua alma. Entreguemos nossos corações ao Senhor agora, arrependamo-nos e permaneçamos firmes na verdade, não importa o preço. Oremos para que Deus direcione nossos corações às coisas espirituais e nos liberte das correntes de corrupção que dominam este mundo. Que o amor por Deus se torne nossa maior motivação, trazendo paz ao nosso coração e a certeza sobre nossa eternidade. Amém.